E aí, galera, Drato Madeiro, comentarista de primeira. Vamos falar um pouquinho desse time do esporte que vai viajar com alguns desfalques. Vamos falar também da questão do certificado de clube formador da equipe do Esporte Clube do Recife, após a vinheta. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Torcedor, e o Sport vai jogar contra o Atlético Goianiense, uma partida difícil, uma partida dura, uma partida com alguns desfalques que o Sport vai jogar. Eu vou exibir alguns desfalques aqui, mas o principal deles é o que eu vou falar primeiro, é o que chama a atenção. Antes de mais nada, eu quero pedir que a galera se inscreva, agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, a galera de Goiânia aí dando muito apoio. Tivemos uma live fantástica com o Felipe Marçal, o engajamento de toda a galera aí de Goiânia, a galera do Tigrão que está indo muito bem, por sinal. Eu acabei de fazer uma live aí no canal de Monte Sport Show falando disso, das propriedades da equipe do Vila também, né? E falando do Esporte Clube do Recife. Um dos problemas que a equipe leonina vai enfrentar, torcedor, é a ausência de alguns jogadores, e principalmente do Jorginho. Tá Jorginho, tá o Sabino, o Fabrício não joga, o Chico não joga. Então, já tem o próprio Fabinho fora da equipe. Então, vamos falar um pouquinho de Jorginho. Para o torcedor que não sabe, ou não sabe, ou não lembra, ou não está informado, porque acontece todo mundo no dia a dia no trabalho e não está atento em todas as informações. E a obrigação nossa é aqui. O Sport vai jogar sem Jorginho, torcedor. Se o torcedor não sabe, o Jorginho, sem ele, o Sport fez as piores partidas e passou em branco. Olha, algumas partidas contra o Criciúma, Novo Horizontino, CRB e Mirassol. Numa das duas aí, se eu não estou enganado, o Criciúma ele entrou no segundo tempo, no final, se eu não estou enganado. Mas nas outras, o Jorginho ficou de fora. E por ele ficar de fora, apesar da torcida criticá-lo muito, o Sport não fez gols, passou em branco nessas partidas aí. Perdeu para o Criciúma, 0-0 com o Novo Horizontino, perdeu para o CRB e 2-0 e 0-0 com o Mirassol. Então, para aqueles que criticam o Jorginho, ele tem sido fundamental na atuação do Esporte Clube do Recife. O que é que acontece? Jorginho, nesse campeonato, ele tem 2 gols e 4 assistências. Então, com esses jogadores fora, o Sport fica um pouco na situação difícil. Na questão da zaga, tem o Sabino, né? O Sabino está fora, mas o Sport tem o Enzo, né? Tem o Alisson lá, o Chico também não vai jogar. Então, o Sport tem suporte do zagueiro, dos volantes, mas lá na frente, na meia, o Alan Ruiz, que muita gente achava que ele ia estrear, ele nem viajou. Né? Eu estava vendo as informações com o Will agora, e ele nem viajou. Então, o Peglo também tem um impasse lá do tempo se não me engano, que era o time da Rússia lá, e tá vendo quanto tempo ele tomou uma suspensão, data FIFA, suspensão pela FIFA, e não sabe quanto tempo, se é um mês, se é 2. O Sport está nesse impasse, veio saber disso agora. Eu já sabia da situação do jogador. Enfim, não que eu sabia que ele estava com eu sabia dessa confusão, tá, torcedor? Então o Sport tem algumas vulnerabilidades para esse jogo. Então vai ser uma coisa meio complicada para a equipe do Esporte Clube do Recife. Aí você fala, Draito, mas Jorginho também nesse craque todo não. Mas eu te mostrei as estatísticas aqui. Nos jogos que ele ficou fora, contra esses times do Esporte, passou em branco. Torna a dizer, perdeu para o Criciúma, 0-0 com o Novo Horizontino, 2-0 para o CRB e 0-0 com o Mirassol. Coincidentemente, ele ficou a maioria dessas partidas fora. Em um desses jogos aí, se eu não estou enganado com o Criciúma, ele entrou no finalzinho do jogo. Então, é uma coisa difícil para a equipe do Esporte Clube do Recife. Então, o esporte tem que ficar atento com esse tipo de situação, tá, torcedor? O esporte, ele, fora de casa, me chama a atenção, ou tem chamado a atenção de todos, o esporte não tem jogado bem. Então, na live até com o Felipe falou isso, que eu perguntei, indaguei a ele qual a visão dele, de uma pessoa que está em outro lugar, de outro estado. Os torcedores disseram, comentaram que eu acho que falta um pouco mais de atitude. Eu estava comentando com o Will na live agora e o Monte que e o jogo do São Paulo eu usei esse parâmetro, que é um time de Série A. Quem na Série B joga igual no São Paulo, o Sport ganhou 3-1. Aí o Monte indagou de Sodrate. Mas na questão de, poxa, a gente está perdido mesmo, vamos lá e vamos ganhar. Pode ser, mas eu acho que está faltando mais atitude, porque time o Sport tem, não tem um elenco. O Sport precisa contratar. Outra situação difícil aí do Sport que está chamando a atenção minha e do torcedor, que quais são o quê? As contratações. Não é? Até agora o Sport não só contratou o Alan Ruiz, não é?
E o Peglo. Então, como é que fica essa situação? Como fica essa situação, torcedor? Como fica essa situação de contratações? Não é? Segundo o presidente Yuri Romão, até a sexta-feira ele falava em 3, já está falando em 2, possível chega 2 e um no sábado. Conjectura-se, o próprio Monte deixa escapar assim por alto, que pode ser até o Diego Souza. Ninguém sabe. Já tem gente dizendo que ele está lá acertado com o Manaus. Né? Já está. É cheio de conjecturação. Tem a questão de Poveda. Poveda pediu uma quantia de. Poveda é um bom jogador, mas pediu uma quantia alta ao esporte, cerca de 250 mil reais por mês. Eu acho que não vale isso o jogador. Mas fazendo um parâmetro que o Kaique ganhava 150, é até bom investir. Né? O fato é o seguinte, torcedor. A janela fecha no final do mês. A gente já está aqui no dia 12. Só foram contratados 2 jogadores que nem vão estrear ainda. E o Sport está precisando para ontem essas contratações. Então, qual a situação do Sport? Todo o time está se movimentando. O Vila contratou 2 jogadores agora. O Vitória, que também conjecturou Poveda, até agora ele não acertou. Então, se ele não acertou com o Vitória, que o presidente disse que estava dentro do orçamento lá e tal, e a galera de Salvador, aliás, solta tanta perua, cara. Os caras soltam tanta perua. Até o Márcio Martins lá, não, Juba segunda tá aqui. Eu falei que Juba não ia, cara. Que Juba não ia. Juba só vai depois do término do contrato dele. Aí ele vai de graça. O Grupo City falou, não, estão oferecendo 4 milhões, acho que o Grupo City nem se movimentou para isso. A verdade é essa, que ele vai de graça, o cara vai gastar dinheiro com ele, por quê? O interesse desses caras não é ser campeão, não, né? Vender jogador, manter o time na primeira divisão e vender jogador. O Bahia se ferrou nessa SAF, enfim, não é do Bahia que a gente está falando. Problema deles lá. O interessante é que o Sport precisa contratar. Se vinculou também o Jajá, que é perua, segundo o Will, se veiculou numa possível troca de Jajá e Thierry. Eu acho que se isso aí nem é cogitado na Ilha do Retiro, apesar que o Thierry, ele tem 2 milhões só a multa dele, me assustou, que é muito barata, cara. É muito barata. Isso aí isso é preço de pinga para qualquer time que está na Série A e que tem dinheiro, tá? Então, é um jogador de muita qualidade e o Sport tem que tomar cuidado para não perder esse jogador. Outro ponto que eu quero falar, torcedor, é da questão do certificado de clube formador, né? O certificado de clube formador. Então, o Sport renovou esse certificado. O Sport renovou esse certificado, galera. E foi muito interessante essa renovação desse certificado, né, de clube formador. O Sport tinha perdido esse certificado faz 3 anos. Eu estava comentando com o Will e o Monte na lá, e eles falando as ponderações e tudo. Isso impedia o Sport de ser aliciado, digamos assim, por alguns clubes. Por quê? Porque a partir do momento que você fica vulnerável, vários jogadores saíram, Luquinha e tantos outros, são assediados do Sport. E agora isso vai deixar de acontecer. Por quê? Porque existe multa. Um cara vê um empresário aqui, chega para o pai, um menino desse, e diz, olha, eu vou te dar tanto e levar para tanta família, o cara vai aceitando. O Sport era obrigado, torcedor, a assinar contrato logo com os jogadores jovens para segurar e tentar se salvaguardar. E o que acontecia? Às vezes, contrato com jogadores que não iam dar futuro. Contrato e depois o contrato se encerra e acabar perdendo esses jogadores. Agora não, com esse certificado de clube formador, que só algumas equipes do Nordeste têm, se eu não estou enganado, Ceará, Bahia de Feira, Retrô e o Sport. Veja, nenhum dos clubes aqui tem esse certificado, só o Retrô, né? Como lá está fazendo, é um clube empresa, um clube que não tem torcida, então, mas o Sport não tem isso. Então, com o certificado do Sport, vocês lembram do Joelito, que foi vendido barato, mas até hoje rende dinheiro para o Sport. E Joelito breve vai ser vendido gigantescamente, para mim vai ser uma das maiores vendas da questão do futebol inglês, porque o Joelito está cogitado em vários times, meu, o cara joga muita bola. Enfim, torcedor, essas coisas são atuais. O Sport não tinha postado vídeo hoje e vou postar agora, né? Espero que vocês gostem, dá o like aí, ajuda a gente, divulga o canal está crescendo, já estamos chegando perto de 800 aí, graças a Deus, graças a galera da torcida do Sport, a galera de Goiânia que está enganjando muito o canal, e muitos outros de outros estados do Paraná, a galera mandando like para a gente, gostando das nossas opiniões, enfim,
Imparcialidade, que é o meu nome, eu digo sempre assim. E um abração, galera. Fica na paz, fica com Jesus.